Saudações à banca avaliadora, à comissão organizadora e a todos os participantes do 24º Encontro Nacional de Biomedicina. Sou Caroline Souza, formada em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Biociência de Botucatu e atualmente sou aluna de mestrado acadêmico no programa de pós-graduação em Biotecnologia. Estarei apresentando o trabalho intitulado O polimorfismo 3742879 de AG2 está relacionado à não responsividade da pré-eclâmpsia e modula os níveis de agenase 2 e nitrito. Desenvolvido sob orientação da professora doutora Valéria Cristina Sandrin, do Departamento de Biofísica e Farmacologia. A pré-eclâmpsia, PE, é uma síndrome hipertensiva que ocorre após 20 semanas de gestação, cujos principais sintomas incluem proteinúria e lesão a órgãos-alvos, tais quais cérebro, fígado e rins. Essa doença afeta de 2 a 8% de todas as gestações e apresenta uma alta taxa de morbidade e mortalidade materno-fetal. Sabe-se que o uso de medicamentos antihipertensivos pode prevenir futuros eventos cardio- e cerebrovasculares. Ainda, a pré-eclâmpsia possui uma fisiopatologia bem complexa, envolvendo diversos processos, dentre os quais um relacionado à deficiência na via do óxido nítrico, que se trata da disfunção endotelial generalizada, caracterizada por um desbalanço entre substâncias vasoconstritoras do endotélio, que se encontram aumentadas, como endotelina 1, angiotensina 2, em contraposição às substâncias vasodilatadoras do endotélio, como a prostacyclina e o óxido nítrico NO. O NO é uma molécula gasosa que no endotélio é sintetizado pela enzima ENOS, óxido nítrico sintase endotelial, que converte a L-arginina e oxigênio em L-citrulina e NO. Outro fator relacionado com a síntese de NO, entretanto pouco explorado na pré-eclâmpsia, é a enzima arginase, expressa em diversos organismos, encontrada em diversos tecidos, como no endotélio vascular e nas células do músculo liso. Ela possui duas isoformas, a arginase 1 citosólica e a arginase 2 mitocondrial. Ambas competem pelo mesmo substrato que a ENOS, a L-arginina. Assim, havendo produção da ureia e da L-ortinina, ao invés da L-citrulina e do NO, e à vista disso, diminuindo a biodisponibilidade desse vasodilatador. Até o momento, existem poucos estudos que focaram em explorar a arginase na PE, e este presente trabalho é o primeiro a explorar polimorfismos genéticos que poderiam modular a atividade dessa enzima e, consequentemente, contribuir para mudanças na biodisponibilidade do NO em pacientes com pré-eclâmpsia sob tratamento com medicamentos antihipertensivos. Portanto, nesta pesquisa, nós buscamos comparar entre os grupos responsivo N-igual 81 e não responsivo N-igual 69 a distribuição de alelos e genótipos de polimorfismos localizados no gene ARG1 e no gene ARG2, além de analisar os níveis plasmáticos de nitrito, o metabólito estável do NO. Este trabalho já foi aprovado pelo Comitê de Ética. As amostras foram coletadas em tubos EDTA para extração do DNA a ser usado na genotipagem, em que empregamos o ensaio de discriminação alélica por Tachman para diferenciar os genótipos homo dos heterozigotos. Também, as duas isoformas da arginase, elas foram mensuradas através de kit ELISA disponíveis comercialmente. Usamos tubos com heparina para coletar as amostras que seriam utilizadas para mensurar o NO.
o experimento se deu pelo ensaio de quimiluminescência baseado em ozônio. Para classificar as pacientes quanto responsivas ou não ao tratamento com os fármacos, verificamos determinados parâmetros clínicos e laboratoriais, sendo que a metildopa é um inibidor adrenérgico de ação central, o fármaco de primeira escolha. Na ausência de respostas à metildopa, nós empregamos a nifedipina, que é um bloqueador de canais de cálcio. Também verificamos a manifestação de determinados sintomas, como hipertensão, síndrome HELP, além de características materno-fetais indesejáveis, como crescimento intrauterino restrito e distúrbios cérebrovisuais na gestante. Utilizamos o software GradPath Prisma versão 5.0 para análise de resultados, sendo que um valor de P abaixo de 0,05 foi considerado significativo. A tabela 1 apresenta as principais características clínicas das pacientes envolvidas no estudo, sendo que contornamos de vermelho as variáveis que apresentaram diferença significativa entre os grupos. A tabela 2 exibe a análise de locus único, em que é possível observar a geração de 3 genótipos, 2 homozigotos e 1 heterozigoto, e das 2 variantes alélicas de cada gene, de cada SNP. Em relação ao gene ARG1, nenhuma diferença foi encontrada na distribuição de alelos e genótipos dos SNPs quando o grupo responsivo comparado com não responsivo. Já no gene ARG2, encontramos que o alelo G do SNP 3742879 ele foi menos frequente no grupo não responsivo em comparação ao grupo responsivo. Conforme somente um subgrupo de pacientes possuía um nitrito plasmático dosado, montamos a tabela clínica suplementar de número 1, em que de vermelho contornamos as variáveis que apresentaram diferença significativa entre os grupos. Da mesma forma, somente um subgrupo de pacientes possuía arginase plasmática 1 e 2 dosadas. Preparamos essa outra tabela clínica suplementar de número 2, em que contornadas de vermelho estão as características clínicas que exibiram diferença entre os grupos. Não encontramos nenhum efeito dos polimorfismos do gene ARG1 sobre os níveis da arginase plasmática e sobre os níveis de nitrito. Contudo, no gene ARG2, observamos que houve maiores níveis de arginase plasmática no genótipo AA em comparação aos portadores de G. De maneira concordante, observamos maiores níveis de nitrito plasmático nos portadores de G quando comparado ao genótipo AA. Esse estudo foi pioneiro em analisar os polimorfismos da arginase nos subtipos responsivo e não responsivo da pré-eclâmpsia ao tratamento com fármacos. Por mais que a pré-eclâmpsia seja um problema de saúde global, a administração atual de medicamentos é limitada e não existem tratamentos farmacológicos eficazes para essa doença. Ainda existem outros estudos que encontraram diferenças na distribuição de genótipos em pacientes sob tratamento com medicamentos antihipertensivos. Substancialmente, existem trabalhos em modelos animais
considerando a arginase como um novo alvo para tratamento da disfunção endotelial. Existem poucos dados na literatura científica acerca do SNP 3742879 da ARG2, sendo que há pesquisas que mostram que ambas variantes alélicas desse polimorfismo se associam com o risco de se desenvolver asma, uma doença respiratória, o que difere dos nossos resultados, já que observamos que somente o alelo G desse polimorfismo difere na frequência de distribuição nos subtipos da PE. Por mais que a variante G seja menos frequente no grupo não responsivo, indica que, mesmo que esses pacientes não respondam ao tratamento com os fármacos, apresentam maior biodisponibilidade do NO com aquelas que respondem. E essa relação inversa pode ser explicada pela presença da nosa induzível, que é liberada frente a determinados estímulos inflamatórios, como interferon gama, fator de necrose tumoral, endotoxinas. Sabe-se que a expressão da ginase é estimulada por uma série de fatores associados ao estresse oxidativo, como angiotensina 2, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Nossos resultados diferem de um artigo que relacionou o polimorfismo da ginase na asma, uma doença respiratória. Contrastou dos nossos, já que empregamos o ensaio de quimiluminescência à base de ozônio para mensurar os níveis de nitrito plasmático, um metabólito estável do NO. É um indicador aproximado da produção desse gás e não prediz o seu valor exato. Em relação às concentrações de arginase 2, foram encontrados maiores níveis dessa isoforma em pacientes com disfunção erétil em comparação com pacientes saudáveis. Nesse presente trabalho, encontramos maiores níveis de arginase 2 no grupo não responsivo em comparação ao grupo responsivo, o que demonstra que esses dois subtipos da pré-eclâmpsia apresentam mecanismos fisiopatológicos diferentes. E recentemente, nosso grupo de pesquisa reportou que a pressão arterial ela foi correlacionada positivamente com os níveis da arginase 2 no grupo não severo e no grupo responsivo à terapia. Existem poucos dados do SNP 104.83801 e, conforme revisões disponíveis, ele se associa a diferentes fenótipos da doença falciforme. Não encontramos qualquer efeito dos polimorfismos de ARG1 sobre os níveis dos biomarcadores. E nosso estudo apresenta as seguintes limitações. À vista do que foi supraposto, nossos achados indicam que o polimorfismo de ARG2, o SNP 3742879, ele pode estar envolvido na biodisponibilidade do NO, nos níveis de arginase 2 e na não responsividade de mulheres com pré-eclâmpsia. Agradeço a CAPES, a CNPq e a FAPESP pelo apoio financeiro, bem como meu grupo de pesquisa, que é bem heterogêneo, as referências utilizadas. Muito obrigada.